Fala pessoal, eu sou o William Houston e hoje eu tô aqui no canal da Brasil JS para falar de um assunto que eu gosto bastante. Mas antes disso, eu quero agradecer aí ao Jadson, Felipe, Andresa e toda a produção da Brasil JS por ter me convidado para fazer esse vídeo aí para vocês. O vídeo não vai ser tão firulado, tão louco, cheio das animações igual o do Mário Soutinho, que ele já fez há pouco tempo, mas eu espero que vocês gostem bastante aí do assunto também. É um assunto que me traz boas recordações porque eu palestrei sobre esse assunto em 2016 lá na Brasil JS mesmo. Então eu gosto bastante. A gente vai falar sobre Audio Visualization e a gente vai fazer essa animação aqui, olha só. Será que você conseguiu descobrir de onde você conhece essa música? No final do vídeo eu vou falar para vocês de onde é essa música, mas para os fãs com certeza já vão saber de onde que é. Mas enfim, a gente vai aprender a fazer essa animação aí, onde a gente vai pegar todas as frequências, os dados da música e vamos aprender a fazer em JavaScript puro toda essa animação aí das frequências subindo e descendo, mudando de cor. Vai ser bem legal, parece bem complicado, mas na realidade é muito fácil. Então vamos lá? Então eu já estou aqui no CodePen já com o nosso início do projeto preparado. Tem só um ícone de SVG ali do Play e também um Canvas, que é onde a gente vai pintar, e os detalhes no CSS só mesmo para poder fazer aqui a parte de centralizar e deixar o fundo preto, ok? Eu vou deixar esse CodePen liberado para vocês olharem o código passo a passo, tudo direitinho. Então não fica preocupado em ficar copiando o código aqui, até porque o que eu vou fazer é copiar alguns trechos, colar e explicar, porque se eu for digitar tudo eu não vou conseguir ser tão rápido quanto o Mário Soutinho. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou copiar esses dois elementos aqui. Basicamente eu estou selecionando tanto o nosso Play quanto o Canvas, ok? Para a gente poder trabalhar. E o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou criar aqui um Event Listener, que basicamente no momento que eu clicar no nosso Play, ele vai inicializar uma função, que é essa função init, que eu estou criando exatamente agora. Essa função init ela vai ser responsável por fazer tudo do nosso projeto, ok? Então basicamente ela que vai inicializar para a gente poder mostrar o nosso player de áudio e outras coisas mais, certo? Então, tendo o init aí, a próxima coisa que a gente precisa fazer é o seguinte: eu preciso criar o player de áudio aqui embaixo. Para poder criar o player de áudio, já tenho a função aqui. Então deixa eu colar ela aqui. É basicamente essa create audio aqui. Eu basicamente utilizo o método new audio, então eu crio um objeto de áudio, que é esse áudio aqui. Eu defino a source, agora até pelo nome vocês já devem até saber qual é a música, de onde vem. E aí eu uso o Cross Origin por causa do course, para que ele consiga em domínio diferente poder rodar. O Ctrl True exatamente para poder mostrar ali o player. E aqui o que eu faço é basicamente selecionar o body e apendo o nosso player ali para ele poder aparecer na tela. Por fim eu retorno esse áudio porque a gente vai trabalhar com ele ainda. Tendo esse método, o que eu vou fazer aqui é criar uma variável áudio e chamar esse create audio aí, certo? Fiz isso aí, se eu salvar o nosso CodePen já vai ter isso pronto. Se eu clicar aqui, reparem, já tem o player aí funcionando, ok? Se eu der um play, reparem que ele já toca a música direitinho aí. O que eu vou fazer é sumir também esse ícone aqui. Então para sumir o ícone, eu sei que é play, basta dar um remove nele. Então olha só, salvei isso daí. Se eu clicar, ele sumiu e nós temos o player aqui, ok? Eu ainda não vou dar um audio play, mas para poder a música tocar automaticamente depois que clicar nisso, é só rodar audio.play, a gente ainda vai ver isso, ok? Então temos aí primeiro a parte do áudio. Agora o que eu preciso fazer é a parte do Canvas. O Canvas que vai ser o espaço da tela onde a gente vai pintar para poder ter as barras e tudo mais, ok? Então para criar o Canvas eu tenho um método aqui também. Então deixa eu só copiar esse método e colar aqui. O que eu estou fazendo nesse método? Basicamente eu estou criando um contexto, assim como no áudio eu crio o nosso áudio ali, eu preciso criar um contexto para o Canvas que a gente vai poder fazer a parte de desenhar o Canvas todo. Eu defino o contexto, ele pode ser 2D ou 3D, no nosso caso é 2D porque é só vertical e horizontal, a gente não tem mais nada.
E aí eu já também defino o tamanho do canvas, vai ser basicamente a tela inteira, tanto a largura quanto a altura, ok? No final eu retorno o canvas porque eu vou trabalhar com ele ainda. Então aqui eu criei o áudio, removi o play, eu vou fazer a mesma coisa, vou botar aqui um canvas CTX e vou criar o nosso canvas aí. Criei o canvas, se eu salvar e der um play, não parece que nada mudou, mas na realidade mudou sim. O que mudou? Agora eu tenho um canvas, eu consigo pintar nesse canvas. E aí a gente pode testar, por exemplo, como eu tenho o Canvas Context aqui, eu consigo usar os métodos do Canvas. E aí eu tenho aqui com Canvas CTX, existe um método que se chama Fill Style, onde eu defino a cor do preenchimento. Então vou botar aqui, por exemplo, um red, ok? E aí eu tenho também um outro método do contexto do Canvas, Canvas CTX, que se chama Fill Rect. Ou seja, eu vou criar um retângulo. Ele recebe 4 parâmetros: eixo X, Y, largura e altura. Então eu vou botar aqui 0 no X, 0 no Y, 200 de largura, 400 de altura, ok? Então basicamente qual é o eixo 0, 0? É esse aqui da ponta, certo? Então se eu der um play aqui, reparem, ele começou daqui, 200 de largura, 400 de altura. Então esse aqui é um primeiro desenho do Canvas e vai ser graças a esses métodos aqui que a gente vai fazer o nosso Canvas funcionar legal aí, ok? Eu vou apagar isso aqui porque a gente não precisa disso por enquanto, ok? Feito o nosso Canvas e o nosso áudio, a próxima parte que a gente precisa, mais importante, é a criação do analisador, do analyzer, que vai pegar a nossa música, o nosso áudio e vai criar toda a parte de analisar o nosso áudio. Então eu já tenho os métodos aqui, deixa eu copiar isso daqui. Copiei, colei aqui, parece que é muita coisa, mas não é difícil não, vamos lá. Basicamente eu tenho um contexto, esse contexto assim como o Canvas, para poder a gente trabalhar com as coisas do áudio. Depois eu tenho o áudio source, onde eu conecto, né, o elemento, né, da nossa source, do nosso áudio, a nossa música. E aí aqui, com o contexto, eu consigo criar o analyzer. Esse analyzer que vai ser o cara responsável por pegar a música e reconhecer as frequências e tudo, fazer toda a análise da música de fato pra gente. Depois eu tenho esse FFT Size, não precisa se preocupar com ele, ele se chama Fast Fourier Transform, mas não precisa se preocupar, só entender que ele basicamente é potências de 2, e aí quanto maior esse número aqui, mais barrinhas e mais análises, maior vai ser o meu array. Aqui eu crio o Buffer Length e o Data Array. O Buffer Length basicamente ele vai ser essa contagem aí do nosso array de frequências, ele é a metade do Fourier, ok? E aqui o Data Array é basicamente eu estou criando esse array de dados, que é um array bem grande, baseado aí no nosso buffer que a gente tem da análise, certo? Então tenho isso daqui, essa aqui é a parte de analisar, a gente criou o analisador. O que a gente precisa fazer? Basicamente eu preciso pegar a source do áudio, conectar no meu analyzer e do analyzer conectar na caixinha de som. Então eu pego a source, conecto no analyzer e do analyzer eu conecto na caixinha de som, que pode ser fone de ouvido, caixa de som, enfim. Então essa aqui, só isso aqui a gente consegue analisar toda a música. Tudo da música tá simplesmente nisso daqui, ok? E aí, basicamente, com isso daqui a gente consegue já fazer algumas coisas legais, já consegue fazer os desenhos e tudo, certo? E aí, para fazer o desenho, eu já tenho um método aqui, ok? Eu vou copiar esse método, ele é um pouquinho maior, e aí eu vou explicar esse método pedacinho por pedacinho para vocês. Então, venho aqui, copio e colo, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui nesse método? Primeiro, antes de tudo, o que eu estou fazendo aqui, eu estou definindo, deixa eu dar um zoom, talvez acho que não esteja tão grande, minha tela é muito grande. Eu tenho aqui um bar width, onde eu só estou definindo a largura da minha barrinha, ok? E aí eu estou pegando o tamanho do canvas e dividindo pelo tamanho do buffer length, que é a quantidade ali que eu defini, né, o meu array, e multiplicando por um número 13, é um número cabalístico aqui, podia ser 15, podia ser 16, enfim. É só um número para eu poder ter a largura da barra, ok? Para minha barra não ficar nem muito grossa, nem muito fina. E aí aqui eu estou também definindo a altura inicial da minha barra, que é 0. Ou seja, se não tem frequência, ela não tem nada, certo? Depois eu chamo esse método aqui, que é o Render Frame. Esse método que é um método principal que vai fazer tudo para a gente que vai desenhar. Dentro desse método, a gente tem duas coisas.
eu tenho principalmente esse Request Animation Frame. O que é esse Request Animation Frame? Bom, ele basicamente vai ser uma função recursiva, ok? Então eu estou chamando o Render Frame dentro do Render Frame. E como ele está fazendo isso aqui? Basicamente ele está chamando esse método aí 60 quadros por segundo, ou seja, 60 FPS. Exatamente para a gente ter aí a animação, certo? Então, a cada segundo ele chama 60 vezes esse método. E aí, por isso, a gente consegue fazer a animação ali, ok? E aí, o que eu faço é, eu preencho o nosso canvas, a tela inteira. Então, reparem aqui que eu começo do 0, 0. Então, eu começo daqui e vou na largura e na altura toda. Eu preencho nele num preto com uma certa opacidade. Para que disso daqui? Bom, basicamente isso daqui eu vou estar limpando quadro a quadro a minha tela. Então, quando a gente renderiza uma coisa no canvas, como vocês viram, quando eu renderizei o primeiro elemento, a barra lá, ela ficou estática, ela não ficou se movendo, ela ficou ali. Para criar essa sensação de animação, o que eu faço é pintar quadro a quadro. Então, quadro a quadro eu vou pintando. E aí, para limpar minha tela, para as barras não ficarem uma em cima da outra, eu basicamente uso isso daqui, que ele vai limpando, né? Ele vai pintando a minha tela. Eu só boto uma opacidade aqui para ele fazer tipo um efeito de fade, então ele não limpa completamente tudo de uma vez só, ele bota uma certa opacidadezinha ali para a gente ter aquele efeitozinho mais legal ali do fade, certo? Isso aqui é para preencher a tela, para fazer o quadro a quadro, não é para fazer as barras. As barras exatamente aqui. Então olha só, primeiro aqui eu defino uma cor, ok? Inicial para minha barra, defino quantas barras eu quero. No caso aqui, eu quero 100 barras. Depois disso, eu vou fazer com que o Analyzer pegue a frequência naquele quadro e bote dentro do Data Array. Então, o que ele vai fazer, esse Analyzer, ele basicamente, para cada pedacinho, ele vai jogando ali dentro do Data Array o valor da frequência da música. E aí, eu vou ter esses númerozinhos aí para poder trabalhar, ok? E aí, o que eu faço é, eu tenho um looping aqui, um for, onde eu pego, basicamente, começando do 0, e até o número das barras que eu defini para poder pintar as minhas várias barras. E aí o que eu faço é basicamente o seguinte, eu pego a posição da minha barra, no início é 0, né, o i é 0, e somo e multiplico isso daí pela largura da minha barra mais 10, porque esse 10 seria o meu gap, o meu espaço ali entre as barras. Então eu pinto a primeira no 0, aí a segunda vai ser a largura mais 10, e a terceira, e aí vai. Assim eu vou botando as minhas barrinhas com esses espaços entre elas, ok? Então isso aqui serve exatamente para eu poder posicionar as barras lado a lado, porque se eu não dissesse uma posição no eixo Y, no eixo X, ele ficaria maluco. E aqui o height é basicamente a frequência, ele vai pegar pela frequência e vai fazer a altura da nossa barrinha. Então isso aqui é o que vai fazer o posicionamento da barrinha e a altura dela, ok? E o que vai fazer variar as cores é exatamente essa parte aqui. Eu verifico pelo valor da frequência, ok? E aí, baseado nesse valor, eu pinto de rosa, se for muito alto. Se for mediano, eu pinto de amarelo. Se não, eu pinto de azul, ok? E aí, com a cor definida, aí sim eu uso o método Fill Style e o Fill Rect. Então, o Fill Style vai escolher a cor para nossa barrinha e o Fill Rect vai preencher o nosso retângulo. Então, aqui eu vou botar na posição X dele, o primeiro, né, no caso ali, o 0. Então, só para a gente ver um exemplo aqui, ó, olha só. Cadê? Deixa eu subir aqui o meu loop. Se eu botasse aqui para nossa barra, se ele fosse o valor de 1, deixa eu salvar, só para vocês verem, olha só. Eu pintaria, por exemplo, uma barrinha só, tá vendo? Ó? Só tenho uma barrinha, porque eu só mandei pintar uma barrinha. E aí, toda vez, ele está pintando somente essa uma barrinha. Se eu botar 2 aqui, ele vai fazer, obviamente, 2 barrinhas. Então, a gente tem ali, ó, opa, olha só, 2 barrinhas ali. E aí, se eu botar aqui o bars, vão ser aquelas 100 barrinhas que ele vai preencher, certo? Então, se eu clicar aqui, mandar salvar, mandar tocar o play, agora ele toca todas as barrinhas ali. E reparem que quando a gente tem uma frequência mais alta ou mais baixa, ele vai mudando essas cores, né? Então, olha só, ele tá tudo azul, de repente, uma frequência um pouco maior, ele troca ali. Se eu botar no meio da música, mais ou menos aqui, olha só, vai ficar bem mais colorido, bem mais rosas e amarelos, etc. Porque ele já entende ali, né, no nosso caso, as diferentes frequências. E bom, é isso daí.
É bem simples, então, para poder fazer essa parte de pintar, a gente basicamente tem que criar aí o nosso áudio, ok? A gente cria o áudio, depois a gente cria o canvas e aí a gente cria a parte de analisar aí a nossa música, tanto fazendo a parte de conexão da música, quanto a conexão aí dos dados para criar o array. Baseado nesse array, a gente usa um método de renderizar e utiliza o Request Animation Frame para fazer quadro a quadro. E aí você pode brincar. Aqui eu estou fazendo barrinhas, mas vocês poderiam fazer qualquer outro desenho, qualquer outra coisa, e aí vocês iriam utilizar o valor desse data array para poder fazer a animação que vocês quiserem. Por exemplo, a gente fez aqui das barrinhas, ok? A gente tem essas barras, mas vocês podiam fazer aí, por exemplo, um círculo ou várias coisas na tela piscando, etc. Tenta pensar aí, tenta ter uma criatividade legal aí para vocês verem que dá para fazer bastante coisa bacana simplesmente com esse pequeno trecho de código que deu aí, ó, 98 linhas, e na realidade tem vários comentários aqui, daria menos linhas ainda, ok? Então espero que vocês tenham gostado, e como eu falei, né, eu ia dizer o nome da música no final do vídeo. A música aqui, o nome dela é Família, da Agnes Obel, e ela toca na série Dark. Se você conhece a série Dark, provavelmente você já tinha identificado essa música. Se não, se você nunca viu a série, trata de ver a série, que ela é muito legal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e eu espero voltar aí talvez para mais alguns vídeos também na Brasil JS. Um abraço, tchau, tchau.